Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar num congresso flagrantemente pujante como é este, e em que este painel é mais um exemplo flagrante disso mesmo. Eu há pouco comentava com a Filipa Carvalho Marques, a Presidente da Comissão Executiva, que eu acho que é quase um feito reunir tantas ordens profissionais no mesmo espaço para discutir efetivamente, para debater temas transversais e tão pertinentes. Como o tempo é curto, diante desta riqueza das pessoas e também dos temas, eu vou apresentá-los um a um na altura da intervenção, porque senão só em apresentações isto é um discurso quase institucional. O mote será quase 1 minuto a cada um, e porque eu sou de televisão, porque não assumi-lo, vamos adotar um modelo de direto, como se estivéssemos em direto. Portanto, a pressão será muita, vamos exigir, obviamente, um bocadinho de assertividade, serem muito incisivos nas questões, mas também é isso mesmo que interessa. O mote deste primeiro minuto a cada ordem profissional será os modelos regulatórios e, obviamente, o papel dos diferentes reguladores e que impacto é que, nesta altura, têm e sentem na profissão. E vou começar pelo anfitrião, parece-me da mais elementar elegância. Por favor, Sr. Bastonário, Orlando Monteiro da Silva, a dar um exemplo, espero eu, neste minuto de desafio. Sim. Boa tarde a todos. Bom, o desafio que lança de modelos de regulação, Paula, para mim, julgo que a vários níveis, mas em Portugal isso é especialmente visível, há uma sobre-regulação em algumas matérias. Eu falo concretamente, obviamente, na área que me é mais próxima, que me é mais cara, na saúde, sobre regulações, ou seja, entidades diversas a regular a mesma matéria. Há vazios enormes de regulação noutras áreas, ou seja, há alguns aspectos em que precisamos efetivamente de ter entidades focadas em alguns aspectos. Julgo que as ordens profissionais são um modelo de eficácia em termos de regulação, um modelo até internacionalmente reconhecido, e eu diria que em Portugal esta é a área que é relativamente recente, temos muito a aprender provavelmente com outras realidades e internamente, que o que é preciso é uma melhor regulação. Muito obrigada, desde logo pelo poder de síntese, é um desafio bem lançado. Engenheiro Carlos Loureiro, Vice-Presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros, que desafios então e que modelo de regulação nesta área? Eu focaria a minha intervenção em 3 pontos. A engenharia 4.0, estamos com a digitalização aí, toda a transformação digital, e vimos como um estímulo muito grande ver que o Fórum Económico Mundial disse que Portugal melhorou os seus índices de competitividade e um dos fatores que apontou foi precisamente a engenharia. Isso focou-nos, temos boas escolas de engenharia, temos jovens engenheiros de muito boa qualidade e isso leva-nos a pensamos que apostar nas escolas de engenharia tem muito a ver com a nossa atividade regulatória também, porque nós participamos na acreditação dos cursos de engenharia através da agência A3ES, mas também a nível europeu somos a agência autorizada para a atribuição do selo de qualidade EURACE ao nível do topo da acreditação. Um segundo ponto, engenharia 4.4, ou seja, 4 vezes 4, nós não podemos pensar que, por estarmos na transformação digital, os problemas básicos da sociedade que carecem de intervenção de engenheiros não existem e, portanto, temos que continuar a ter a regulação em termos clássicos, em termos da atividade clássica dos engenheiros. Terceiro ponto, eu diria que modelos regulatórios no futuro. Há ventos antirregulatórios por toda a Europa. Quer-se acabar com a regulação em muitos setores, mas nós pensamos que esta evolução que estamos a ter vai exigir regulação adicional. Estou-me a lembrar da cibersegurança. Todos nós estamos cada vez mais dependentes da integridade das nossas transações na internet, etc. E, por outro lado, estou-me a lembrar das biotecnologias, quando hoje se fazem coisas em relação à vida que são, obviamente, delicadas. Muitas, eu não estou a falar de engenharia, estou a falar de uma série de ordens envolvidas. Obviamente que a regulação não pode ignorar esses fatores. Muito obrigado. Muito obrigada. Da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Daniel Fortuna de Couto, o mesmo desafio. Muito boa tarde a todos. Eu, relativamente à regulação, assim, a primeira coisa que me ocorre dizer é muito semelhante ao que disse o nosso anfitrião. Portanto, somos uma profissão
sobre-regulada, na qual a Ordem dos Arquitetos também tem o seu papel e articula com as outras instituições. Mas eu gostaria de aproveitar este minuto, se calhar, para apresentar um bocadinho a profissão, e prometo não consumir mais do que um minuto, já que nós somos 25 mil arquitetos inscritos na Ordem, mas que neste momento apenas 16 a 17 mil estamos no ativo. Somos uma profissão que se depara com esta dualidade de uma classificação e reconhecimento de excelência a nível mundial, extra-premiada, mas que depois não encontra o mesmo paralelo dentro de portas e a nível nacional. E também somos uma profissão que sofreu bastante nos últimos anos com as agruras da crise que se instalou em 2008, com a vaga de imigração que daí resultou, e depois com o seu oposto, isto é, com o boom que aconteceu com a reabilitação, com os novos mercados de arrendamento. Portanto, fomos do 8 ao 80 em menos de uma década, e daí a necessidade, voltando ao início, de uma regulação muito ativa, persistente e permanente. Muito obrigada. Da Ordem dos Nutricionistas, pedia desde logo, doutora Graça Raimundo, que nos fizesse então este retrato do desafio que se impõe. Relativamente à Ordem dos Nutricionistas, é uma ordem muito recente, deve ser a ordem mais recente que está aqui neste momento, e dizer que em termos europeus nós somos o país que é exemplo em termos da regulação da profissão, e que tivemos benefícios muito grandes, porque a nossa atividade não estava regulada e tínhamos muitos profissionais que não eram da área a exercer ilegalmente a profissão. Na altura não era ilegalmente, obviamente não existia a ordem, mas colocavam em causa a saúde do cidadão, que é uma das atribuições, que é a atribuição número 1 da ordem, é o interesse público. E referi mais uma vez que temos benefícios relativamente à regulamentação quando comparamos com os nossos congêneres europeus, com os nossos colegas a nível da Europa, que não têm este tipo de regulamentação e que de facto sentem que isto é uma mais-valia em termos quer de profissão, quer daquilo que é o cidadão. Muito bem, muito obrigada. E da Ordem dos Psicólogos, doutora Isabel, o que é que, já não são assim tão novos, a Ordem já não é assim tão recente, que papel regulatório e que pertinência nesta altura? Portanto, eu penso que é essencial o papel regulatório da Ordem, até porque, ao contrário de outras ordens aqui presentes, não há tantas outras entidades a regularem a profissão. E o que acontece nesta altura é que há áreas afins que exercem... Não dá. Eu pedia sempre para falarem o mais aproximadamente possível do microfone. Obrigada. Quebraram o fio ao pensamento. Estão sempre a bactar. E, portanto, há muitas áreas afins que acabam por se confundir com a psicologia. É importante em que as pessoas vão àquela área pensar que estão a ir a um psicólogo e não estão a ir a psicólogo nenhum. Portanto, é essencial o papel da Ordem e é essencial o papel dos cidadãos. Portanto, saberem quem é, o que é que estão a para que é que aquela pessoa, o que é que aquela pessoa é, não é? Porque senão isto eu acho que é mesmo um perigo para a saúde pública. E, portanto, e acabo já por aí. Muito obrigada. Esse grau de literacia e também esse grau de exigência por parte dos cidadãos, também a nível da Ordem dos Enfermeiros, João Paulo se sente há muitos anos, dos médicos e em todas as profissões que muitas vezes nem sequer estão, as pessoas não têm noção e muitas vezes não têm iniciativa para fazer valer os seus direitos. Em termos regulatórios, e estes 2 anos têm sido bastante ativos, desde logo para os enfermeiros, em que pé é que estamos e o que é mais pertinente nesta altura? Muito boa tarde a todos. Eu acho que a grande questão é se realmente temos uma verdadeira capacidade de regulação, porque, e no que diz respeito à Ordem dos Enfermeiros, o que nos parece é que temos a capacidade administrativa de regular a nossa profissão, mas depois no terreno temos centenas de visitas a unidades de saúde, com centenas de pareceres que depois não têm reflexo nas tomadas de decisão a nível central. Ou seja, nós somos ordens que regulam e eu pergunto o quê? Porque o objetivo é a defesa dos nossos utentes e também a dignidade pessoal e profissional dos nossos colegas e parceiros de luta. E neste momento as ordens, nomeadamente a Ordem dos Enfermeiros, não têm capacidade de executar
tudo aquilo que é a sua regulação em termos, por exemplo, da necessidade de enfermeiros, de dotações seguras e todos aqueles problemas que são conhecidos do grande público. E a questão é essa: será que não temos que, de uma vez por todas, todos juntos, dizermos basta e temos mesmo que ter essa capacidade de executar aquilo que são os nossos pareceres e os nossos entendimentos acerca da nossa atividade profissional? Muito obrigada. Dr. Alexandre Lourenço, da Ordem dos Médicos, partilha destas preocupações? Talvez por estarmos a fazer 80 anos daqui a 15 dias, temos mais experiência e mais atribuições reguladas. A regulação faz, em todas as profissões, de todas as ordens aqui estão, para defesa de interesse público e, no caso das áreas da saúde, defesa dos utentes, dos doentes, das pessoas. E por isso esta regulação pode ter vários níveis. O Dr. Orlando já mostrou que existem várias entidades a regular coisas diferentes, mas o que interessa às ordens é a nossa capacidade de autorregulação. Regular uma profissão técnica com características muito específicas tem que ser feita interpares, porque nós conhecemos as especificações de cada profissão. E por isso os parâmetros atribuídos às ordens no que respeita à autorregulação, nos campos disciplinares, nas competências técnicas, na Ordem dos Médicos há muitos anos, na formação, com 72 especialidades e subespecialidades, que desde o princípio são formadas, preparadas, reguladas, auditadas pela Ordem, dá-nos esse capital. Claro que há muitos desafios, e numa área em que cada vez a multidisciplinaridade é mais importante, a regulação de algumas áreas da saúde cria conflitos, quer com outras instituições, quer entre ordens, com a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos. Este ponto de vista diferente do que é a regulação leva muitas vezes a algo que é diferente no que se repercute no cidadão. E isso é que é importante preservar, regular, autorregular o que é interno, regular em conjunto na defesa do cidadão. E agora, vou alterar a ordem só por causa de uma deixa que deu. Ordem dos Farmacêuticos. Ordem dos Farmacêuticos. Eu pensava que ia ter o Dr. Franklin Marques e de repente olhei, não vi, porque também seria interessante. Faltou-nos a Ordem dos Farmacêuticos. Passo a palavra à doutora Mónica Maia Mendes, então, nesta ordem também, que são os biólogos, e às vezes tão específico, doutora, desafios. Os biólogos são uma profissão um pouco ingrata. Nós somos temos uma formação de fronteira com muitas áreas, e se as outras ordens sentem que existem uma tutela, existem muitos regulamentos, nós temos um problema pior, que temos muitas tutelas. Nós somos tutelados por 3 ou 4 ministérios diferentes, cada um com as suas regras, com especificidades muito próprias, desde o Ministério do Ambiente ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Justiça. Portanto, temos que responder perante diversidades muito diferentes. Tudo agregado numa ordem só complica. Temos profissionais muito diversos, portanto, profissionais que fazem fronteira com outras áreas. Temos conflitos diretos, por exemplo, com os engenheiros, porque há uma fronteira entre a biologia e a engenharia ambiental, um conflito saudável, devo dizê-lo. E temos ainda um outro problema: nós não somos ainda... É uma ordem com 20 anos, é uma profissão regulada há 20 anos, no entanto ainda não é reconhecida pelo próprio Estado. Nós temos muita dificuldade em fazer valer os nossos títulos de especialista. Eles são reconhecidos internacionalmente e internamente são muito desvalorizados. O próprio Sistema Nacional de Saúde, o Sistema de Ensino e o Sistema de Investigação não exigem uma cédula profissional. Nenhum dos outros profissionais aqui presentes sente essa dificuldade, à exceção talvez dos economistas. Não assinam nada sem uma cédula profissional. Qualquer um pode intitular-se biólogo, que o próprio Estado assim o aceita, não o exige, embora o devesse exigir, porque é de lei, é obrigatório. Obrigada. O doutor está como da ordem dos economistas, nem de propósito, a doutora Mónica. Nós tínhamos combinado lá fora dizer que biologia é parecido com a economia. O doutor António Cunha agora ficou em parceria quase. A doutora Mónica deu-lhe, por favor, a deixa, se quiser. Boa tarde a todos. De facto, eu costumo em muitas palestras que participo dizer que a economia, ao contrário do que umas certas pessoas iluminadas querem dizer, é uma ciência social e humana, e pelos vistos muito parecido com a biologia, porque padecemos dos mesmos problemas. Nós, a Ordem dos Economistas, não temos só economistas, ao contrário do que o nome diz, portanto não é preciso ser licenciado em Economia para ser membro da Ordem. Aliás, 2 em cada 3 membros da Ordem são licenciados em Gestão, Marketing
finanças, recursos humanos. Portanto, a maior parte da prática dos economistas não é tanto o orçamento do Estado e as finanças públicas, mas sim a gestão das empresas, os diretores financeiros, e a nossa atividade, que deveria ser de reserva de um economista, são os projetos de investimento que vocês tanto ouvem falar, dos financiamentos dos fundos europeus, dos milhões de fundos europeus, que o Estado, eu aqui ouvi os nossos outros colegas das ordens queixarem-se da intervenção do Estado, das regulações, e eu gostava de ter um bocadinho de intervenção do Estado, pelo menos que o Estado me adjudicasse a mim, como Estado de lei, a apreciação de projetos, porque nem o Estado cumpre a lei, ou seja, o Estado atribui subsídios a quem entende, mediante projetos que são feitos por não sei quem. E, portanto, às vezes pergunto-me se não é de propósito, para poder atribuir os subsídios a quem quer, em vez de ser a projetos viáveis. Portanto, a nossa luta da Ordem de Economistas era que a lei se fizesse respeito, que o Estado fizesse respeitar a lei que fez, em 99, que era, quando atribui 5 milhões de euros a um projeto para uma fábrica, eu já nem falo dos 100 mil euros, uns projetos pequenos, que haja um projeto feito por alguém que saiba fazer um projeto e que dizer que aquilo é viável ou que não é viável. Porque depois somos nós todos, estamos aqui nesta sala e a ver-nos na televisão, que vai pagar isto. Muito obrigada. Dr. Rui Assis, da Ordem dos Advogados. Boa tarde a todos, cumprimentando o Dr. Juan Monteiro da Silva, bastonário, que nos recebe e que tão bem nos recebe, e agradecendo o convite. 3 ideias para 1 minuto. A primeira é, pensando isto, no fundo, quando falamos de regulação, podemos estar a falar de coisas diferentes no que a nós, ordens, nos importa. Isto é, podemos estar a falar da regulação que o Estado, do ponto de vista legislativo, estabelece sobre determinadas profissões ou determinadas atividades. Pode ter a ver com licenciamentos, pode ter a ver, enfim, com níveis muito diferentes, mas que têm uma incidência de regulação sobre as profissões. E podemos estar a falar, e isso é o que aqui nos une hoje, da regulação que o próprio Estado confere às ordens. Portanto, o Estado atribui às ordens, como associações públicas profissionais, funções regulatórias, que nós dizemos que são funções de autorregulação, mas que nunca são autorregulação no interesse dos próprios profissionais, são também para prosseguir interesses públicos e finalidades públicas. E é relativamente a essa função que eu julgo que nós estamos aqui, se me é permitida a metáfora médica, a Ordem dos Advogados tem 92 anos, portanto disputa ali um bocadinho a antiguidade com a Ordem dos Médicos. É relativamente a essa autorregulação ou à relação que é conferida às ordens que nós podemos estar a conhecer ou podemos correr o risco de conhecer um fenómeno de osteoporose, isto é, em que de facto as ordens perdem algumas dessas funções de autorregulação. Por exemplo, no caso dos advogados, é patente a tendência que existe até em organismos internacionais, como por exemplo a OCDE, ou em organismos nacionais, como é, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, de basicamente reduzir a atividade dos advogados a meros prestadores de serviços. O que significa que fica pouco para ser verdadeiramente regulado. Estamos a falar de prestadores de serviços e, portanto, a regulação da profissão confunde-se com a regulação do mercado, o que é um risco que nos parece ser, grave e sério e sobre o qual nos parece que as ordens devem ter uma profunda reflexão. Portanto, esta segunda ideia de que nós podemos estar a cair do 10º andar e ao passar no segundo dizemos que não se passou nada, porque ainda não batemos no chão. Mas verdadeiramente há aqui uma tendência que nos advogados neste momento é bastante notória por parte de diversas entidades e organismos no sentido de dissolver e descaracterizar um pouco aquilo que são as funções de autorregulação que a Ordem dos Advogados exerce. E, portanto, a terceira ideia seria esta, que é o que nos parece evidente é que nós, e se calhar as ordens mais antigas, a quem os poderes públicos foram atribuindo ao longo de muitos anos ou conferindo muitos poderes de regulação, sentem isso mais do que as ordens mais recentes, para o bem e para o mal, é a necessidade de nós encontrarmos um novo rosto para a regulação, quer dizer, hoje, por exemplo, nós temos sociedades de advogados em Portugal, portanto, nós estamos a falar de ficção científica, nem estamos a falar dos Estados Unidos apenas, que utilizam robôs, em sentido absolutamente próprio, para desempenhar funções que classicamente eram desempenhadas por advogados até há 5 anos atrás. Isso acontece em sociedades de Lisboa, acontece em sociedades do Porto, e, portanto, isso de facto lança desafios novos, e isso, se calhar, é um bom mote para nós, não seguramente nesta mesa redonda, mas por que não a partir desta mesa redonda, pensarmos quais são os novos rostos da regulação. Sem dúvida. Muito obrigada, Dr. Rui. Bastonário José Carlos Rezende, da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Bem, muito boa tarde também. Eu agradeço o convite e saúdo particularmente a Ordem dos Dentistas. Eu julgo que já se
pôs aqui a tónica em alguns dos aspectos mais importantes. A Ordem dos Professores de Execução é também uma associação pública velhinha, fez ontem, o ano passado 90 anos. Temos menos um ano que a Ordem dos Advogados. Embora tivéssemos andado toda a vida colados à Ordem dos Advogados. O solicitador é um profissional da procuração, do mandato, que trata de assuntos jurídicos, especialmente na área civil, e, portanto, representa as pessoas nas partilhas, nas vendas, nos registros, numa série de áreas que eu julgo mais ou menos conhecidas, não vale a pena repetir. Os agentes de execução, que fazem parte da nossa ordem, exatamente porque temos um tronco comum, seja de nascença, seja de formação jurídica, são profissionais encarregados de executar as decisões dos tribunais, em especial, na área civil, e também em chamar as pessoas aos tribunais, nomeadamente através das citações. Eu acho que esta questão que está aqui a abordar é muito interessante, apesar de pouco tempo, porque realmente reconheço que neste momento é preciso, se calhar, desregular um bocadinho, ou pelo menos regular melhor, porque temos umas vezes excesso de regulação, outras vezes falta dela, e alguma falta de qualidade. Julgo que, apesar de tudo e todos os defeitos, a Lei 2/2013, que obrigou a rever todos os estatutos das associações públicas, introduziu globalmente uma melhoria, embora cada um de nós tenha aspectos para se queixar e dizer que faltou isto ou faltou aquilo, ou houve ali aquele exagero, mas genericamente foi positiva, por alguma razão. Todas as ordens, dentro do que não passou à altura, publicaram um anúncio no Jornal Expresso a dizer: decidam-se, publiquem os estatutos, desafiando o governo da altura a fazê-lo, mas há realmente muita coisa para fazer. O aspecto que o Sr. Engenheiro levantou e que o Sr. também aqui falou relativamente à digitalização e às questões informáticas são extremamente complicadas. Estas coisas da blockchain vão revolucionar completamente a forma de nós trabalharmos. E há uma questão central, que é aquilo que nos diferencia dos sindicatos, que é: as ordens têm razão de ser enquanto protegem os seus associados, mas protegem especialmente o cidadão e se preocupam em que o cidadão tenha garantias que aqueles associados cumprem padrões de qualidade, de ética, de responsabilidade. Porque senão não deveriam ser ordens, deveriam ser sindicatos, porque aí só defendem os interesses dos respectivos membros. E este aspecto é charneira. Nós temos de estar sempre a fazer esta reflexão se estamos ou não a cumprir esse papel de garantir ao cidadão a qualidade das nossas intervenções. E por aqui eu fico para já. E muito bem, muito obrigada. É um ponto muito pertinente. Fernanda da Silva Araújo, bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais. Também é uma bela deixa para a sua área. Muito boa tarde. É a primeira vez que eu estou aqui. O mais possível aproximado. Somos uma ordem recente. Também estamos com um problema, que eu acho que é um problema comum, que é com a eficácia da regulação. Ainda por cima temos um problema, que temos um regulamento comunitário que também vem contradizer essa situação. Portanto, acho que estamos todos no mesmo barco e o que eu puder fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Jorge Silva, bastonário dos notários. Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, dou-lhes parabéns por esta iniciativa, assim como pelo seu congresso, que está a ser um sucesso, com certeza até ao fim será um evento marcante para a história da própria Ordem. Eu sou bastonário de uma das ordens que representa uma das profissões mais reguladas da história do país. Nós começamos praticamente com o país. Sendo uma ordem jovem, a profissão já é bastante antiga, temos 800 e qualquer coisa anos de história como profissão consolidada e por isso temos enfrentado um conjunto de níveis diferentes de regulamentação e de perfis de regulamentação. O papel fundamental de uma ordem é garantir que os seus associados prestam o melhor serviço aos cidadãos. Nesse ponto concordo plenamente com o colega Carlos Rezende, no sentido de que muitas vezes os bastonários das ordens, infelizmente, ao longo dos anos foram confundidos com presidentes de sindicatos e não é isso que nós somos. Nós temos que garantir que os cidadãos tenham o melhor serviço possível e para isso, desde logo a Ordem dos Notários começa na exigência do acesso à profissão, da capacidade técnica e ao longo da vida do profissional vai-lhe tentando impor regras do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico e também do ponto de vista daquilo que é a modernização dos serviços prestados aos cidadãos. Nesta medida estamos todos a entrar agora num novo paradigma de prestação de serviços desmaterializada, de concorrência global e para isso temos todos que nos preparar para o que aí vem, que será por um lado a desregulamentação daquilo que são as funções tradicionais das nossas profissões, mas por outro lado teremos aquilo que será adaptar as funções de uma ordem através da desmaterialização dos seus serviços aos seus profissionais. Nesse sentido, a Ordem dos Notários
tem, e será um tema que será abordado mais à frente, quer do ponto de vista da digitalização, quer do ponto de vista do próprio RGPD, que será um tema bastante presente, criado mecanismos que permitam, acima de tudo, manter uma fiscalização intensa sobre aquilo que é a atividade dos nossos profissionais, mas retirando-lhe burocracia. E colocava este foco principalmente neste ponto, porque muitas vezes as ordens são as perpetuadoras da burocracia do Estado, e é isso que todos temos que lutar contra, porque não adianta de nada impor burocracias inúteis que depois ninguém as cumpre, e somos vistos não como um auxiliar da prestação de serviço aos cidadãos e aos nossos associados, mas como um obstáculo. Muito obrigada. Muito obrigado. Ana Coreta Correia, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Boa tarde. Nós, os revisores... Ficam dois, espera. Os revisores oficiais de contas têm preocupações a 3 níveis que aqui de alguma forma já foram faladas e que são os nossos principais desafios para o futuro. A primeira talvez é o cuidado que há que ter na transposição das diretivas europeias e dos regulamentos europeus. A nossa profissão é de muito rigor, é muito, muito técnica e é muito difícil de compreender pelo mundo em geral. E quando alguém se põe a fazer leis que nos afetam, tem que saber o que está a fazer, e isso não tem acontecido, e tem havido grandes erros na transposição de legislação que nos afeta diariamente. E aqui há um apelo a quem faz leis: cuidado, venham falar com a Ordem, porque a Ordem conhece a profissão há muitos anos, conhece bem os profissionais, sabe que eles erram, mas também sabe quais são bons, e conhece o porquê das normas portuguesas, porque é que elas são assim, porque é que elas foram feitas desta forma, e porque é que as normas europeias são abertas e dão opções exatamente para os países poderem adaptar-se a essas opções conforme as suas culturas e conforme os seus conhecimentos. A outra preocupação da Ordem está ao nível da formação, nomeadamente na área da tecnologia, que aqui já foi mais que referida. Isto é um desafio. Os auditores, os revisores oficiais de contas, é mais uma profissão muito ameaçada no futuro pela transformação digital, e a Ordem está muito preocupada e tem revolucionado toda a sua formação na área da tecnologia e dos cursos que tem desenvolvido e que tem tido até bastante sucesso na aderência dos profissionais a esses cursos. Por fim, também já aqui falado principalmente pelo meu colega do lado, os revisores estão a ser inundados de cumprimento de deveres e de burocracias para com o nosso supervisor. Os profissionais têm a Ordem a regular, mas depois também têm uma entidade que supervisiona a profissão, que é a CMVM. Os requisitos que temos que cumprir, a papelada que temos que enviar é muita, nem sequer temos dispositivos muito adaptados aos tempos eletrónicos em que vivemos, além de muitos outros requisitos na área do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, beneficiário efetivo, RGPD e por aí fora. Por isso nós gostávamos que a legislação acompanhasse também a transformação digital e nos permitisse facilitar no cumprimento todos estes regulamentos, que nós entendemos que são obviamente úteis na sociedade atual, mas também têm que ser modernizados. Muito obrigada. Sónia Miranda, da Ordem dos Veterinários. Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite para estarmos aqui presentes também. A medicina veterinária, efetivamente, é uma profissão já antiga, mas a sua ordem não concorre para esta antiguidade, ou seja, ainda nem 30 anos temos como ordem. A medicina veterinária tem passado por uma evolução muito particular, principalmente nestas últimas décadas, que felizmente já estava a ser regulada pela existência da sua ordem, e foi uma adaptação em que saiu muito do que era a sua ligação inicial apenas ao Ministério da Agricultura, e foi-se aproximar muito dentro daquilo que executa diariamente a algo muito mais perto do que se executa nas outras profissões da saúde. Obviamente que a medicina veterinária vai ter sempre um papel fundamental na saúde pública, na regulação daquilo que é a parte da antibiorresistências, na parte de seguranças alimentares, mas na sua prática diária o seu grande desafio neste momento é tentar
regular uma profissão que efetivamente tem dados diários muitíssimo mais semelhantes ao que se passa, por exemplo, na medicina dentária, em outras áreas. Passo a dar o exemplo. Temos neste momento algumas dificuldades em regulamentar tudo o que é a telemedicina, tudo o que são estas novas tecnologias, tudo o que é a publicidade dentro da saúde, e há uma grande dificuldade dentro da própria Ordem de balizar todas estas situações. Muito obrigada. Posto este retrato, este raio-x de cada ordem nos seus pontos mestres, e porque muitos também, e quase todos, mesmo não diretamente, mas no sentido das suas palavras, há sem dúvida aqui uma influência da Europa e da legislação europeia na nossa realidade. Eu pedi à doutora Filipa Carvalho Marques, Presidente desta Comissão Executiva, para nos dar, desde logo aqui, um retrato em temas tão pertinentes, como já foram aqui focados, desde logo, como as questões concorrenciais, ou da mobilidade, ou até da publicidade, que nesta área assistimos e que nos toca tanto às vezes, e agora é a minha vez de dar um exemplo, para lhe dar um lote mais concreto. Ainda esta semana assistimos a estudos lançados pelos Estados Unidos de constrangimentos a nível de imensos transplantes rejeitados, por exemplo, por interações com suplementos alimentares, sem qualquer dose de fiscalização, sem qualquer ação de fiscalização. Portanto, um mercado que se autorregula ou completamente desregulado. Que pontos de situação e que pistas nos pode dar sobre isto? Obrigada, Paula. Acho que é um mote, de facto, muito importante. E dizer aqui o seguinte, também muito rapidamente. O modelo de autorregulação das ordens está, sobretudo, relacionado com a perspectiva dos prestadores de serviços. E, portanto, está sempre focado na ótica dos profissionais. O Estado fez uma opção clara. A opção clara de criar ordens está relacionada com determinados assuntos. O Estado entende que os profissionais no terreno conhecem melhor esses mesmos assuntos para os regular do que o próprio Estado através da Administração Direta do Estado. E quando me lança exatamente esse mote da legislação comunitária, nós, quando olhamos para diretivas da publicidade, foi o tema que me lançou agora aqui, nós percebemos que a diretiva, por exemplo, das práticas publicitárias abusivas ou desleais, ela lança um repto muito sério a todos os Estados-membros. Neste caso, no fundo, o de fazer o seguinte, criar legislação nacional que combata, de alguma maneira, práticas absolutamente arbitrárias, que não enganem o cidadão. E essas práticas, digamos assim, enganosas, muitas vezes comparativas, sem um prévio diagnóstico, digamos assim, por todos os profissionais que conhecem os diversos setores aqui em redor desta mesa, o que acontece é que induzem artificialmente o cidadão a uma necessidade que ele pode, eventualmente e geralmente, não ter. Ora bem, em Portugal nós temos um problema sério. Embora o legislador comunitário nos tenha dito regulem e criem efetivamente uma lei nacional, e de facto as ordens deram as mãos, criaram um grupo de trabalho e conseguiram que o legislador criasse um decreto-lei específico de práticas publicitárias desleais, a verdade é que há uma omissão das entidades reguladoras que deveriam punir essas mesmas práticas publicitárias. E eu não posso deixar de lançar aqui uma provocação, talvez um pouco forte, mas necessária. Quando temos uma omissão numa ação punitiva de uma entidade reguladora, não será ela uma cumplicidade? E será que nós, em determinadas posturas, com poderes punitivos, será que podemos atuar com neutralidade, ou essa neutralidade é já em si mesma uma postura política? E, portanto, esse é o mote que eu lançaria aqui. Nós temos um regime hoje perfeitamente claro do que é desleal ou não, e é desleal, sobretudo, quando nós não prestamos uma informação absolutamente clara, específica ao cidadão. Nesse sentido, as ordens dão as mãos, no sentido de incitar os diversos governos, os diversos legisladores a criarem normas específicas, já o fizeram no passado. Temos um decreto-lei desde 2015 em vigor, no terreno,
com coimas muito pesadas, que de resto, aqui um bocadinho em modo coloquial, as próprias receitas que resultariam dessas hipotéticas coimas numa ação eficiente punitiva revertem desde logo para o próprio Estado. E, portanto, isso seria também interessante pensar. E, de facto, ele não está a ser aplicado. E nós temos aqui muitos problemas. Convinha, eventualmente, se calhar, conseguirmos uma mesa redonda de reguladoras, tal como conseguimos hoje, ter aqui as ordens na ótica dos profissionais e dos prestadores. Isto relaciona-se muito, também devolvendo agora à Paula o mote que lançou, exatamente com a questão da mobilidade. Porquê? Porque quando o legislador comunitário pensa em princípios de excelência, como este da publicidade, ele também pensa em princípios de excelência da mobilidade dos prestadores. E a mobilidade dos prestadores é hoje em dia o palco, digamos assim, da atuação central das ordens profissionais. Porquê? Muito rapidamente. Ordens profissionais são autoridades competentes para o reconhecimento automático das qualificações, sempre que ele exista, ou para o estabelecimento de protocolos de reciprocidade, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados. Eu sou advogada de profissão, não sou tão velhinha como a minha ordem, sou, mas ainda bem, geração sempre. Exatamente, mas numa perspectiva de Comissão Executiva do Conselho Nacional das Ordens, realmente custa muito a todas as ordens perceber que temos princípios enunciadores de excelência comunitários que depois o legislador português fica bastante aquém deles. Muito obrigada. Eu vou só fazer um parênteses e aproveitar também pelo repto da publicidade, já que tenho também na simpática assistência a presença da doutora Leonor Furtado, que é da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, e perguntava-lhe, doutora, também depois do que ouvimos e aproveitando realmente o valor da sua presença cá, que contributo pode dar nesta reflexão, efetivamente, porque uma mesa de reguladores seria realmente fantástico nesta altura e efetivamente pertinente, mas também sei que se depara com imensos desafios. Bom, muito obrigada, boa tarde, muitos parabéns ao Sr. Orlando da Silva e apenas dizer o seguinte, eu estava a pensar, ao ouvir ali a Sra. Que seria mais interessante do que fazer apenas seria juntar reguladores, as entidades reguladoras, as ordens e as inspeções. Porque, para mim, o grande problema em Portugal no direito regulador, se é que podemos chamar assim, é sobretudo a sobreposição de funções entre estas três grandes ordens. A ordem, vamos chamar profissional, a ordem reguladora e a ordem das inspeções, se quiserem. Eu neste momento represento as inspeções, mas poderia estar noutro nível mais independente e mais distante. A minha visão é de que, efetivamente, para além dos problemas que foram aqui identificados pelas ordens, que são específicos das ordens, eu vejo numa visão um bocadinho mais macro. As inspeções têm uma espécie de supervisão, de conformidade com a lei, de auditoria de boas práticas em relação às profissões e em relação à regulação. Em Portugal, a começar pelo próprio diploma que fala das entidades reguladoras, se qualquer um de nós, e está aqui a ordem dos advogados, dos solicitadores, portanto, as áreas jurídicas, se ler aquele diploma, vai verificar a enorme confusão entre regulação, inspeção e ordem profissional, que no fundo é a regulação da atividade dos profissionais. Portanto, o que eu veria, e do ponto de vista da inspeção, aquilo que nós fazemos, e estou a falar em particular da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o que nós temos é um protocolo celebrado com a maior parte das ordens profissionais da saúde, quase todas as ordens profissionais têm um protocolo celebrado connosco, porque do nosso ponto de vista não é possível verificar a conformidade legal ou fazer auditoria financeira ou auditoria clínica, que ainda há bocadinho falava isso com o bastonário da Ordem dos Médicos, sem o contributo das ordens, porque são eles os peritos, são eles os conhecedores da profissão e, evidentemente, da intervenção. Diferente é o assunto do licenciamento e as inspeções muitas vezes precisam do protocolo, e é por isso que nós temos um protocolo com a ERSE, a Entidade Reguladora da Saúde,
por causa das questões do licenciamento. E em Portugal há uma confusão muito grande entre o licenciamento, aquilo que é uma entidade que verifica, que autoriza, que concede o licenciamento, e aquela entidade que tem que fiscalizar a conformidade desse tipo de trabalho. Portanto, eu acho que esta discussão, e cumprimento o Sr. Bastonário por a ter lançado, eu propriamente não vinha muito preparada para ela, mas provavelmente mereceria, ela própria, uma reflexão maior ao nível de um seminário ou de um outro tipo de discussão, porque provavelmente o que nós precisamos de fazer é exatamente essa discussão séria na segregação das funções de cada uma das entidades. E isso é o que não está feito. Pois, porque é um está bloqueio em vez de uma convergência. É, sim, senhor. Muito obrigada e desculpe ter apanhado assim tão de surpresa, mas não podia deixar passar a sua presença, que é uma mais-valia. Dentro das questões também da mobilidade, perguntava desde logo à Ordem dos Arquitetos, arquiteto Daniel Fortuna Couto, a parte da mobilidade dos arquitetos é um desafio mundial nesta altura. Não só, estamos agora também, apesar de tudo, centrados um bocadinho no Brexit. O Brexit vem impor aqui desafios a várias profissões. Eu imagino que nesta parte, já que saímos da regulação para a legislação europeia, mas também para os conceitos das realidades que agora nos tocam, desde os dramas da Venezuela ao Brasil e agora a do Brexit, como é que é a perspectiva nesta congregação para a Ordem dos Arquitetos? Ora bem, eu deveria começar por dizer que na nossa ordem nem as questões da mobilidade, nem as questões da mobilidade e do reconhecimento, nem as questões deontológicas e disciplinares têm um peso demasiado excessivo. Pelo contrário, são até questões que têm um peso relativamente diminuto face a uma série de outros problemas com que nos deparamos, como o caso, por exemplo, agora da reabilitação urbana e dos problemas da sísmica, num país que é essencialmente sísmico e que já fez mais de 200 anos sobre o último terremoto, e estamos a desventrar cidades sem qualquer garantia de segurança, que são problemas que nos preocupam muito mais. Mas relativamente às questões da mobilidade, nós temos algumas dificuldades com reconhecimentos relativamente ao Médio Oriente, migrações de profissionais para a Península Arábica, e antevemos algumas dificuldades agora realmente com a questão do Brexit, mais pela incerteza do que por qualquer outra questão. As coisas não estão de facto ainda muito definidas. Os grandes fenómenos de massa, a América do Sul, por aí, não nos têm afetado particularmente, bem pelo contrário. Muito obrigada. Sr. Engenheiro, Sr. Bastonário dos Engenheiros, como é que vê nesta altura, Vice-Presidente, neste caso, peço desculpa, Carlos Loureiro, como é que é a situação em contraponto com os arquitetos, no caso dos engenheiros? É uma situação completamente diversa. Nós temos uma grande interpenetração e mobilidade de engenheiros entre os diversos países. De acordo com as conjunturas económicas, as pressões vão mudando. Durante alguns anos, com a crise económica, eram engenheiros portugueses, por exemplo, que estavam a querer ir para o Brasil e houve um esforço muito grande da Ordem no sentido de fazermos esse protocolo bilateral, que agora na prática está a ser um surto enorme de brasileiros a vir, isto para mostrar a volatilidade dos sentidos destes fluxos. Portanto, a Ordem dos Engenheiros tem vários espaços económicos. Nós hoje presidimos a Federação Europeia, é a Europa dos Atlânticos Urais, vai até à Rússia. E, portanto, temos mobilidade enorme dentro deste espaço. Temos a Federação dos Países de Língua Portuguesa também com uma mobilidade muito grande. Estamos junto com os engenheiros de língua portuguesa e castelhana que apanha a América Latina. Portanto, temos protocolos de mobilidade que ultrapassam o mero reconhecimento das habilitações. É um mar, portanto, um mundo cor-de-rosa, um mundo maravilhoso. Mas temos problemas. Porquê? Na Europa, por exemplo, os países do norte da Europa fazem uma grande pressão sobre a desregulação, sobre a livre circulação. E dizem, nós cá em cima vocês podem vir quando quiserem. Simplesmente, quando vai um engenheiro português, chega lá acima, diz, sim senhora, está habilitado, mas agora tem que ir à companhia de seguros, fazer um seguro de riscos profissionais, etc. E, obviamente, que entra em claro desfavor com alguém que lá esteja já estabelecido e que tenha... Portanto, há aqui todo um conjunto de dinâmicas e de luta porque haja efetiva igualdade de situações que nós mantemos e que nos consome algum tempo. Muito obrigada. João Paulo Carvalho,
da Ordem dos Farmacêuticos. Isto também se passa, os farmacêuticos, os enfermeiros, peço desculpa, os enfermeiros vão para o mundo. Nós sabemos que assiste-se também, às vezes, por um excesso de oferta, a um embaratecimento da mão de obra. E vê-se, no último ano e meio, há um escalar, inclusivamente, das formas de luta, o que não é, de certeza, inocente em relação a esta realidade e pressão que se faz sentir. O mundo tem sido assim, não tanto Portugal, mas estas fronteiras têm sido assim também, novas fronteiras para os enfermeiros, ou não? Para a Ordem dos Enfermeiros e para os enfermeiros, a mobilidade em si mesma não é um problema. Isto, cada vez mais vivemos no mercado global e, portanto, a reconhecimento das perfeitamente pacífico, não é... e nós até temos a sorte de termos enfermeiros que são reconhecidos a nível mundial e todas as profissões, e acho que Portugal tem dos melhores profissionais nas diferentes áreas que são reconhecidos onde quer que seja. O grande problema para a Ordem dos Enfermeiros é porque é que esta mobilidade existe. Grande parte das vezes não é por escolha do enfermeiro, é porque é obrigado a sair. Porquê? Porque o seu país que o formou e que necessita tanto dele não lhe dá condições. E esse é o grande problema e é o que nós temos que discutir. Não é se eles vão, é porque é que eles vão. E se nós necessitamos deles cá, porque é que não nos damos condições? Esse é o problema. É um contraste de realidades, não é? Porque Exato. Também estamos a falar de legislações diferentes e de tratamentos diferentes. Tendo tantas profissões representadas à volta desta mesa, é necessariamente pacífico que sejam realidades diferentes. Agora, aqui para nós, e se calhar as ordens na área da saúde estão a sofrer todas esse problema, é que os nossos colegas estão a ir para fora porque não conseguem ficar cá dentro. E isso é um problema, porque nós precisamos deles cá. Isabel Trindade, da Ordem dos Psicólogos, isto é uma questão também para os psicólogos, apesar desta maior abertura que se começa a denotar em algumas profissões na área da saúde, dentro do Serviço Nacional de Saúde? Dentro do Serviço Nacional de Saúde é um problema, porque se alguém se pode queixar das ordens da saúde, se calhar os psicólogos é aquela profissão que tem mesmo muitos motivos de queixa, porque cada vez mais são pedidos aos psicólogos que entrem em equipas, que entrem em programas, e quer dizer, estão mesmo legislado que lá esteja, e depois não há quer dizer, não se contratam psicólogos para isso. Portanto, exige-se com os mesmos ovos que se façam muitos bolos. Pronto, e portanto não tem mesmo esse problema. Portanto, isso a nível do Estado, o problema é igual ou pior do que com as outras profissões da saúde. Os nutricionistas, sente-se um bocadinho há uma simbiose de problemas e desafios? Relativamente à questão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, penso que há uma simbiose, porque de facto nós temos cerca de 500 profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, 500 nutricionistas, e aquilo que o rácio mínimo indica é que deveriam ser aproximadamente 1000. E isto ainda é mais grave quando se trata dos cuidados de saúde primários. Não é? Portanto, que é a base da nossa saúde. Mas quer num caso, quer noutro, quer nos psicólogos, até nos enfermeiros eventualmente e nos nutricionistas, também este cenário do que estávamos agora a confrontar, que aliás vai afetar, imagino, todos, deste fenómeno de países tão próximos em termos de língua e história, como é a Venezuela e o Brasil, também é um desafio acrescido para o futuro? É um desafio acrescido, mas neste momento nós ainda não temos essa realidade. Mas portanto, em termos dos psicólogos já temos, certo, doutora Isabel? Em termos dos psicólogos eu posso dizer que neste momento há mais brasileiros a pedirem informações de como podem aceder à ordem do que portugueses. E há muitos portugueses e há muita pessoa formada em psicologia. Aqui temos que a equivalência tem-nos dado alguma ajuda, porque normalmente nós em Portugal temos uma formação bastante grande para ser psicólogo e, portanto, uma licenciatura não é cá reconhecida para se poder ser psicólogo. Isso tem travado alguma, mas temos isto. São mais por dia, são mais por mês do que portugueses. Muito obrigada. Doutora Mónica, nos biólogos, não me parece que seja desplicente também este cenário que se está a colocar a nível internacional, quer o endógeno, quer o internacional, não é? Em termos do reconhecimento da profissão fora, em termos europeus nós não temos nenhum tipo de entrave. Há uma circulação
talvez pela falta de reconhecimento da necessidade de regulação e de uma cédula profissional, os biólogos e existe uma entidade europeia que se sobrepõe, portanto existe a ECBA que reconhece, da qual a Ordem dos Biólogos faz parte, que reconhece os biólogos como biólogos europeus. Portanto, isso facilita bastante a mobilidade em termos europeus. E imagino que a vossa especificidade, olha, desde logo, quando se fala de procriação medicamente assistida, na área, é uma mais-valia, ou é não? uma mais-valia entre e muitas, incrivelmente, portanto, no caso dos biólogos da saúde, incrivelmente eles são mais facilmente reconhecidos, o título de especialista é mais facilmente reconhecido fora do país do que internamente. Tem uma aceitação, nós vamos recebendo alguns pedidos de validação de habilitações, essencialmente Inglaterra. É talvez o país que às vezes nos pede para validarmos os documentos, ou às vezes aceitam apenas as cópias do profissional, a cédula profissional, outras vezes pedem-nos o reconhecimento e nós dizemos, olha, não tem registro cá e ele terá que tratar. Temos tido, ultimamente, vários pedidos de reconhecimento profissional por parte de brasileiros. É talvez o núcleo que mais mails nos manda a perguntar como é que nós nos inscrevemos aí. Portanto, se calhar mais que os portugueses lá vão vendo, os brasileiros procuram muito. Agora, em termos de outros países, não tenho propriamente conhecimento, mas penso que não há grandes entraves à circulação de biólogos. Europa sei que não há, nos outros países não tenho conhecimento de nenhum tipo de entrave, portanto não os deve haver. Muito obrigada. É natural que em quase todas as ordens surjam, naturalmente, principalmente neste contexto da atualidade, esta questão seja pertinente. Por uma questão histórica também, o Dr. Monteiro da Silva perguntava, professor, nós lembramos nos anos 90 aquele incidente diplomático entre Portugal e o Brasil por causa dos dentistas, não é? Parece que no advento, no horizonte próximo, estará outra onda, outra vaga, não só do Brasil, da Venezuela, até de outros países da América Latina. O que é que está de diferente e que pode também, da experiência, o que é que resultou desta experiência, para este futuro imediato, para o que se desenha agora neste futuro imediato, também como desafio à Ordem dos Dentistas e aos próprios profissionais? Bom, sim, é verdade, isso até foi falado ali na cerimónia de abertura, eu nem sei se há aqui algum colega de nacionalidade brasileira, mas a nossa ordem tem 34 nacionalidades diferentes, dos quais umas centenas variadas, são médicos, dentistas, ainda muitos deles com nacionalidade brasileira, grande parte deles estão radicados em Portugal há muito tempo. Mas evidentemente que estes ciclos económicos que já foram aqui falados são extremamente relevantes nestas migrações profissionais, positivos por um lado, mas têm aspectos negativos por outro. Assistimos a uma pressão enorme, no caso da medicina dentária, e provavelmente sou acompanhado aqui por outras profissões, em particular por venezuelanos, pessoas de nacionalidade venezuelana e brasileira. Grande parte deles com dupla nacionalidade, como é sabido pelas ligações históricas que existem entre os dois países e pelas diásporas importantes de um lado e do outro. E, por outro lado, há aqui vários responsáveis da academia, penso eu, mas com uma dificuldade muito grande das universidades em fazerem aquilo que devem, ou seja, o reconhecimento das equivalências e o reconhecimento das qualificações. Portanto, há aqui uma demissão por dificuldades variadas, algumas delas compreensíveis, das universidades, particularmente das universidades públicas, relativamente a esta matéria e, portanto, estes candidatos vêm, a última porta onde vão bater é à porta das ordens e, portanto, os maus da fita são os malandros das ordens profissionais que não deixam entrar ninguém dentro das ordens. Porque no percurso há um vazio muito grande. Há um vazio muito grande. Portanto, falou-se aqui na necessidade de ter, a senhora inspetora estava a falar, na parte totalmente de acordo das inspeções, mas é preciso envolver também, em algumas áreas, as universidades, porque são uma parte fundamental com a sua autonomia para esta matéria. Muito obrigada. E da Ordem dos Veterinários, Sónia Miranda, dentro deste desenho, que desafios e que realidade? Também ao abrigo deste, obviamente, deste desafio da formação e do reconhecimento das qualificações. Há aqui, eu partilho da maior parte das preocupações e revejo os médicos veterinários com as mesmas causas de mobilidade que acontecem nas outras profissões, principalmente o que foi indicado pela Ordem dos Enfermeiros. Mas acrescento aqui
algo que faz com que muitos médicos veterinários vão para o exterior, principalmente na Europa e para a Inglaterra. Nós, no momento, ainda não temos especialidades acreditadas em Portugal. Ou seja, as especialidades dentro de medicina veterinária só é acreditado o especialista diplomado europeu ou diplomado americano. Ou seja, temos muitos médicos veterinários que saem sim para trabalhar porque efetivamente as condições, principalmente financeiras, são completamente distintas. Isso é uma das principais razões, obviamente, mas outra razão que faz com que haja uma grande quantidade, nestes últimos 3 anos, essencialmente, de saída de médicos veterinários tem a ver com formação. Agora, qual é a nossa preocupação? Isso aí estava tudo muito bem, ou seja, nós, inclusive, fazemos conta com esses diplomados que vêm para, efetivamente, dar o passo que temos em mente, que é criar uma categoria de certificados em que vão partir de uma comissão inicial, que são estes diplomados europeus. Agora, o que é verdade é que desconfiamos muito que tenhamos capacidade de ter condições para absorver estes diplomados que vêm da Europa. Vamos fazendo conta ainda com o tempo e com a culinária e com uma série de coisas para ver se muitas destas pessoas voltam. Mas em termos de condições de trabalho, e efetivamente não sei se teremos condições nos próximos anos de conseguir sequer nos aproximar àquilo que está a ser feito, principalmente em países como a Inglaterra e como a França. Isto prende-se muito, inclusive por uma mentalidade que eu não posso deixar de partilhar, que é, há um contacto social com a saúde, principalmente na parte, como se sabe, a medicina veterinária não tem um sistema nacional de saúde, o cidadão comum contacta com a saúde, muitas vezes em sistemas nacionais de saúde ou em seguros, e não sabe quanto custa a saúde. Por isso, é muito fácil haver um apelidar de uma medicina veterinária em Portugal que seja cara e que seja onerosa. Efetivamente, não é. Não permite, inclusive, que haja capacidade para condições financeiras de honorários aos veterinários que seja atrativa para que voltem. E é algo que possivelmente vamos ter que fazer uma construção, e uma construção cuidadosa, para que toda esta mentalidade mude e para que exista possibilidades de mudarmos as condições, inclusive profissionais, destes colegas. Sim, porque a realidade dista tanto da percepção que se tem dela, não é? Na vossa área, tudo acabou de dizer, é flagrante, não é? E acima de tudo porque não existe uma capacidade pública organizada para a parte solidária. Claro. Então, espera-se que seja o privado que tenha a capacidade e a obrigação solidária diária. E isso é-nos cobrado diariamente. Muito obrigada. Já vou falar consigo, Dr. António Cunha, mas aproveitava esta deixa para o Dr. Rui Assis. Aqui é quase o contrário do retrato que a doutora nos traçou agora. No caso dos advogados, até há um sistema público, mas não funciona. E parece que há aqui muitas pedras propositadas e sempre continuamente postas na engrenagem. Pois, a questão do sistema público é uma questão... Mais perto. A questão do sistema público é uma questão eterna no âmbito dos advogados, se o modelo deve ser este, se o modelo não deve ser este, mas se deveria ser o modelo de um defensor público em vez de advogados no sistema de apoio judiciário, enfim, é uma questão muito específica, mas ele revela um aspecto importante, que é o sistema de apoio judiciário, que no fundo é o sistema público de acesso à justiça, ou que permite o acesso à justiça, tem uma indiscutível consequência, que mascara aquilo que é a realidade do mercado profissional dos advogados. Isto é, se nós retirássemos o sistema de apoio judiciário, haveria provavelmente um mercado de trabalho para 1/3 dos advogados que existem em Portugal. E, portanto, o que é uma questão preocupante, porque isto também tem a ver com ciclos económicos, porque a atividade dos advogados é uma atividade muito linkada, como dizem os brasileiros, à atividade económica, e, portanto, as variações na atividade económica e nos contextos económicos têm influência sobre isso.
No caso dos advogados, há uma nota, em todo caso, sobre a mobilidade que eu deixava, que é esta. Nós não somos tradicionalmente exportadores de advogados, não somos, mas temos, neste momento, uma circunstância que é impressiva e que tem a ver, ao nível europeu, enfim, as questões da mobilidade são claras e têm a ver com os modelos comunitários relativos à liberdade de estabelecimento, à liberdade de circulação profissional, mas temos uma realidade, tem a ver, sobretudo com o Brasil, e que é de uma pressão imensa dos advogados brasileiros para poderem exercer em Portugal e que resulta, desde logo, desta realidade. Portugal tem, de acordo com os dados da Ordem, que são também os dados da Pordata, tinha em finais de 2017 cerca de 30 mil advogados. O Brasil tem 1 milhão de advogados e, portanto, isto é avassalador. Atualmente, a Ordem inscreve mais advogados brasileiros do que advogados portugueses. Portanto, hoje, em 2018, nós inscrevemos mais advogados na Ordem de Nacionalidade brasileira do que advogados de nacionalidade portuguesa. E, portanto, há aqui um fenómeno que, de facto, é também um fenómeno que exige... o Dr. Orlando, no princípio, acho que deu aqui um mote interessante, que é nós temos espaços sobre-regulados e espaços vazios de regulação. O que significa bem que isto... A regulação é mais uma questão qualitativa do que quantitativa e, portanto, não é mais regulação ou menos regulação, é melhor regulação. E a melhor regulação é, seguramente, hoje, regular de modo diferente. Muito obrigada. António Cunha, a perspectiva na realidade dos economistas? Sobre o que me diz respeito, que economistas, e sobre a mobilidade internacional, economista é uma profissão global e eu não tenho... Há uma explicação para isso. A Paula Rebelo já ouviu falar do Prémio Nobel da Economia. Claro. Não existe Prémio Nobel da Economia. Mas toda a gente pensa que sim, não é? Toda a gente pensa que sim. Simplesmente porque quando Alfred Nobel faleceu, a economia não era uma ciência. Pois, precisamente. Não criou nenhum Prémio Nobel para a Economia. É o Banco Central da Suécia que, em honra a Alfred Nobel, criou um prémio que comumente se chama Prémio Nobel da Economia. Isto para dizer o quê? A ciência económica é recente e é completamente anglo-saxónica. Todos ouvimos falar de Adam Smith ou do Keynes, não é? Do Milton Friedman, são sempre ingleses norte-americanos. Portanto, a linguagem anglo-saxónica é global. Um economista formado na China, na Tailândia, é igual a um economista formado em Nova Iorque. Portanto, os currículos são iguais. Eu devo dizer que aqui na Faculdade de Economia do Porto as aulas são em inglês. Há alunos, eu por acaso estou lá de outras funções, mas temos turmas em que metade são, eu achei piada, uma última turma que tínhamos pessoas das repúblicas soviéticas, de Indonésia, temos agora um estudante da Palestina e metade da turma é estrangeira e o currículo é igual no planeta inteiro. Portanto, um economista formado aqui é apto em qualquer lugar. O que acontece é o que o nosso colega dos engenheiros disse: quando chega a Londres tem que se inscrever para trabalhar na Bolsa de Londres, tem que fazer um registro, tem que apresentar um seguro. Aqui em Portugal igual, para ser um analista financeiro, que é uma atividade típica de economistas, tem que ir à CMVM e apresentar um seguro de 250 mil euros. Claro que chega cá o senhor da Palestina e 250 mil euros de prémio nenhuma seguradora lhe vai dar. Há essas idiosincrasias. O que eu posso dizer, ao mesmo tempo na mesma linha que os nossos colegas tiveram a referir, é que de facto o Brasil tem sido de onde tem vindo mais pedidos de inscrição. Nós recebemos aqui no Porto, inclusive, o representante da Ordem de Brasília, não é? Porque aquilo é um conselho, depois já cada Estado tem a sua ordem, e depois em Brasília tem o Conselho Federal dos Economistas, e eles vieram-nos pedir um protocolo para homologações rápidas. E a partir do que nós estamos a pensar, isto é uma questão que não está decidida, também usando os mesmo método, é serem as faculdades homologarem os cursos e, portanto, a partir daí têm acesso direto, tendo uma faculdade em Portugal que tenha um acordo de parceria, como por exemplo acho que a Católica tem com universidades no Brasil, em que diga este curso é um curso de economia, ou de gestão, ou de finanças, ou de marketing. E o reconhecimento e a certificação, no fundo a certificação. Sim, porque nós portugueses, para portugueses economistas, para ir para qualquer lado não há dificuldade. Muito obrigada. E isso leva-nos também, e perguntava-lhe, Jorge Silva, bastonário da Ordem dos Notários, aqui outra interação com um desafio igualmente atual, presente, às vezes ameaçador, das novas tecnologias e deste impacto que também tem, como já alguns de vocês afloraram muito na intervenção inicial. Sim, e de alguma forma também se entronca na questão da mobilidade e na questão
No caso dos notários e no caso dos juristas em geral, muito mais do que, para além da mobilidade dos profissionais, existe a mobilidade dos documentos. Já há uma circulação a nível mundial dos documentos que é provocada pela capacidade de realizar contratos de forma desmaterializada, em que as partes podem estar localizadas em qualquer ponto do mundo e a qualquer hora e realizarem um contrato, e portanto existe muito mais uma mobilidade de documentos provocada por aquilo que se chama uma revolução digital, que veio alterar os paradigmas das várias profissões e que veio permitir, por exemplo, que um médico hoje em dia possa estar em Portugal e consultar um doente por videoconferência do outro lado do mundo, assim como um notário possa estar em Portugal a presidir um contrato em que uma das partes esteja em Israel e outra parte esteja em Portugal, sem que isso seja um obstáculo à contratação. E, portanto, as novas tecnologias vieram, de algum modo, revolucionar a forma de todos nós prestarmos os nossos serviços e realizarmos as nossas funções. Eu acho que hoje em dia, e que será um desafio para as ordens, é como é que nós vamos exercer a nossa função regulatória quando, na verdade, muitas das partes que são intervenientes não têm qualquer capacidade e não temos qualquer capacidade de lhes impor qualquer tipo de regulamentação. Por mais que existam arbitragens internacionais, existam a capacidade de tentarmos, junto de outros países, numa lógica de reciprocidade e mesmo com outras ordens, aplicarmos aquilo que são determinados deveres, e alguns destes deveres são éticos e deontológicos, teremos sempre este problema. Não existe neste momento nenhuma entidade de nível internacional que consiga resolver os problemas que nós tentamos durante anos impor internamente. Mesmo e agora, muito rapidamente, juntando também um desafio, quase uma ameaça, de manutenção do sigilo de dados. Pois. É uma cascata, desculpa a provocação, mas quer dizer... As matérias de sigilo e a questão da proteção de dados e as várias questões conexas, essa ameaça global que todos nós começamos a conhecer a partir do momento em que descobrimos que havia 2 ou 3 empresas americanas que, na verdade, a Google, a Facebook e todas as redes sociais a que temos conseguem aceder à totalidade dos nossos dados e saber e conhecerem a nossa vida toda. Um dos exemplos que dou é que todos nós passamos a vida a esconder, e se pensarmos nos documentos e mesmo na questão dos exames, passamos a vida a esconder e a guardar e a preocupar-nos com a questão da proteção e da confidencialidade dos dados. Depois, no dia seguinte, vamos à internet, criamos uma caixa na Dropbox e assinamos um contrato em que autorizamos a Dropbox basicamente a consultar todos os dados por tempo indeterminados, transportarem para o data center que muito bem entenderem no local do mundo que quiserem. E, portanto, a questão da proteção de dados e da confidencialidade tem muito mais a ver com a questão regulatória e dos próprios cidadãos se consciencializarem de como é que se conseguem proteger a si próprios. Porque, por exemplo, o Regime Geral de Proteção de Dados, que neste momento andam as ordens todas a tentar perceber como é que a vão aplicar, quer internamente, quer impô-las aos seus membros, é um regime que, do ponto de vista da sua complexidade, e o principal ponto da sua complexidade reside no facto de, a partir do momento em que o cidadão autorizar que esse sigilo seja quebrado, nada do que está no regime da proteção de dados se aplica. E, portanto, a maior parte dos dados guardados, a partir do momento em que nós pedimos autorização, e a autorização é inconsciente, portanto, ninguém lê os contratos. Ninguém lê os contratos. Todos nós vamos ao checkbox e dizemos aceitamos tudo e qualquer coisa. E, portanto, o grande desafio da proteção de dados neste momento dos Estados devia ser consciencializar os cidadãos dos direitos que têm, muito mais do que tentar, através de uma lei, impor contornações às ordens e a tudo que é entidades e ainda por cima isentando-se o Estado dessas obrigações durante o número de anos, que todos nós já sabemos que vai ser renovado constantemente, porque o próprio Estado não tem capacidade para impor as regras do RGPD. As ordens eu acredito que vão conseguir, quer dizer, eu estive no Web Summit ainda ontem e vi um produto de uma startup bastante interessante, que há pouco falava dele, que era a capacidade dessa startup que desenvolveu um produto muito simples, que na verdade transpuseram as regras para um sistema digital em que depois permite um autopreenchimento e que permite, por exemplo, as ordens daqui a 2 ou 3 anos consigam perceber cada um dos seus membros o que é que estão a aplicar do RGPD e o que é que não estão a aplicar. Mas tudo isto será através da livre declaração dos seus membros. É impossível, por exemplo, que a Ordem dos Advogados, com 30 mil associados, passe o dia, considerando sigilo profissional e etc., a verificar se os seus membros cumprem ou não as regras. É impossível.
Portanto, eu acredito que todos estes temas estão interligados, da mobilidade digital, do segredo, da confidencialidade. Ainda estamos bastante longe de conseguir chegar a um paradigma ético e regulatório e, portanto, o que todos podemos nós fazer é o melhor que conseguirmos. Conseguirmos dentro do possível. Já volto ao setor da justiça, deixe-me dar aqui um salto ao da saúde, na ordem dos médicos. Dentro de tudo isto que ouvimos, ainda temos este agravamento no caso da saúde, desta ameaça concreta em relação aos doentes, ameaça em relação aos bancos, em relação às seguradoras. Tudo isto também para na realidade médica e do impacto das novas tecnologias, dos novos desafios. Vamos ver para este lado, isto faz um bocado diferente, desculpa. Eu não tenho medo do digital nem das novas tecnologias. Na medicina nunca tivemos medo da inovação tecnológica, porque tem sido ela que tem permitido os avanços que nós temos. Agora temos que perceber que... Mas, desculpe, avanços com humanização? Vamos lá chegar, já vamos chegar. Vamos perceber que em Portugal nós estamos numa situação particular. Não é igual aos outros países, porque não há uma visão estratégica do que é que se faz aos dados, como é que se tratam e como é que se desenvolvem na área da saúde. Enquanto que na banca, enquanto nas telecomunicações, em outros setores de atividades estão mais avançados e utilizam-nos com alguma frequência, ele está a chegar pela primeira vez a Portugal e está a chegar dentro de uma amálgama e de um aglomerado de legislação que não existia, mas que há 20 anos estamos a dizer que vai acontecer. É a imagem de há bocado, estamos aqui do 10º andar e estamos no 2º, estamos quase no resto de chão e há 10 anos que estamos a dizer que isto vai acontecer. E o que vemos atualmente nos centros de saúde, nos hospitais, com aquilo que se diz a desumanização, a penetração da informática e dos processos digitais na medicina, é um erro que não ocorre noutras áreas e muito menos noutros países. Isto é um erro estratégico nacional de quem, durante alguns anos, está a tomar decisões erradas. Constituir uma grande entidade dentro do Ministério da Saúde, que escapa à contratação financeira, que tem autonomia, que faz os contratos que quer e que, em vez de regular ou certificar, constrói software, impedindo a penetração de software que já existe no mercado, validado em vários países, de funcionar, em vez de o regular com as normas internacionais, construir um que contraria as normas, é um disparate português. Mas pronto, fica aqui um desabafo e as pessoas da área da saúde sabem bem o que nós estamos a falar. Agora, serviços partilhados no Ministério da Saúde. Por exemplo. Só para pôr os nomes às coisas. Agora, o que acontece é que o digital, a utilização de nova tecnologia, é benéfica para a área da saúde e para todas as áreas tecnológicas. Mas vai ter muitos desafios. Vai ter desafios, primeiro, porque 70% das atividades que muitas vezes nós fazemos são rotineiras, automatizadas e podem ser substituídas por técnicos menos diferenciados ou por máquinas. E muitas são. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos na iminência de desaparecerem algumas especialidades médicas. A radiologia, as análises clínicas, essa é quase imediata, a anatomia patológica, a dermatologia, tem nos últimos 10 anos estudos em que a análise digital das imagens consegue aproximar-se ao especialista médio. Só os grandes especialistas, que têm muitos anos de experiência, é que conseguem competir com a análise digital da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, nessa investigação, está como o nosso primeiro telemóvel, que era um tijolo. Porque está a trabalhar há 2 ou 3 anos na área da saúde. Esperemos 10 anos e vamos ver que será nessas áreas certamente mais rápida, mais eficiente e com melhores resultados que a mente humana. E isso vai fazer com que o radiologista não tenha que ver um ataque. Ataque é vista pela máquina, a máquina escolhe os cortes e não diz o que é que tem, diz o diagnóstico final. E isto vai fazer com que haja uma revolução. Vai ser uma revolução em todas as áreas e na área médica muito maior. Não é por acaso que a Apple, a Google e a Microsoft, nos últimos 3 anos, estão a investir centenas de milhões de dólares no desenvolvimento da aplicação da inteligência artificial aos dados que começam a cair. Não havia dados, estão a começar a aparecer dados. E por isso a investigação destes dados vão fazer um mundo diferente. E se nós conseguirmos extrair o que é bom nisso, que é o doente, quando chega a um consultório médico ou a um outro profissional de saúde, já traz um conjunto de automatismos realizados, nós vamos passar a poder ter tempo para fazer aquilo que um médico devia fazer, que é ser um consultor.
nós fomos às consultas médicas e deixámos de ir às consultas médicas. Nós agora estamos a ir a um sítio onde um médico nos fala durante 3 minutos e preenche um papel durante 20. E isto é errado. O que nós temos que ser é um consultor que faça a informação disponibilizada, ajude a decidir. Um analista financeiro. O analista financeiro não tem que andar a fazer as contas dos balanços e balancetes do que quer que seja. Tem a informação que precisa e aconselha face ao mercado a tomar decisões. E nós temos que fazer o mesmo aos doentes. É o doente que, na posse dos seus dados, tem que decidir e nós temos que usar esta tecnologia que abre imensas particularidades e imensas oportunidades, mas muitos desafios. Eu vou dar um outro desafio. Eu acho que algumas profissões vão desaparecer. Não são só médicas, porque eu posso até passar a bola para outras. Pois era isso que eu... Nas áreas em que a tecnologia for predominante e a relação humana desaparecer, elas têm risco de ser substituídas por máquinas. É claro. Nas áreas em que a inexistência de multidisciplinaridade e de contacto atrapalhar a relação, vai destruir. Nós às vezes andamos a discutir coisas muito simples e eu lembro muitas vezes até discutir com enfermeiros quem é que faz este exame, é o médico ou o enfermeiro, quando neste momento nos Estados Unidos, por exemplo, a citologia de Papa Nicolau, as mulheres todas sabem o que é o Papa Nicolau. Sim. A citologia de Papa Nicolau é colhida tradicionalmente pelo médico, muito calmo. Passou a ser enfermeiros e nós andamos a discutir, fazes tu, faço eu. Nos Estados Unidos existe neste momento um kit, uma cotonete, é colocada na máquina e é dada à doente em 2 minutos se tem o vírus ou não. E por isso nós vamos discutir coisas completamente diferentes daqui a 5 anos. Estamos a perder tempo a discutir algumas coisas, mas vamos discutir coisas diferentes. Então agora vou ganhar tempo com a deixa que me deu. Muito obrigada. E vou passar à doutora Luísa Ana Coreta Correia, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Dentro deste panorama que tivemos a falar até agora e nesta amálgama da mobilidade, do desafio do impacto das novas tecnologias e, obviamente, também do sigilo, qual é a sua perspectiva e o que é pertinente nesta altura? São temas, todos eles muito importantes para a Ordem dos Revisores. Interligados, não é? Muito interligados. O que nos preocupa mais é a tecnologia, porque nós somos uma das profissões identificada como uma das mais ameaçadas no futuro. Mas eu aqui identifiquei muito com o discurso que eu ouvi da Ordem dos Médicos, porque os dados vêm tratados, nós agora temos os júniores a tratar os dados, não é? Por isso, se tivermos as máquinas a tratar os dados e de detectar anomalias, detectar o que está fora das tendências, pronto, detectam isso e nós estamos mais preparados para dar a consulta, mais preparados para as sensibilidades e até estamos convencidos que podemos prestar uma informação, uma profissão mais, podemos exercê-la de forma mais útil, porque estamos menos ocupados com trabalhos que a máquina pode fazer e que agora estamos muitíssimo assoberbados com, como falava há pouco, em requisitos e regrinhas e preenchimentos e tudo isso vai ser tudo automático, vai ser ótimo, por isso estamos preocupados em nos adaptarmos, mas não estamos com medo do futuro, até pelo contrário, acho que pode potencializar muito a profissão. Relativamente à mobilidade, nós não receamos, nós não temos muitos pedidos, não temos pedidos quase de europeus para exercer em Portugal. Temos alguma coisa que vem através das Big Four, mas não temos muitos. Basta fazerem uns exames que têm a ver com a legislação nacional e automaticamente são reconhecidos em Portugal. Temos uma diretiva europeia para isso. Os nossos que quiserem ir para a Europa também fazem os exames ligados à legislação e são imediatamente aceitos e temos alguns a fazer. Temos de Angola e de Moçambique algum interesse, dado o reconhecimento que a Ordem tem, a Ordem Portuguesa, algum interesse em reconhecimento paralelo, enfim, mas estamos em conversações, somos amigos dessas ordens, muito amigos, mas para já quem é ainda auditor em Angola não está reconhecido pela Ordem Nacional, não temos nenhum reconhecimento internacional ainda, a não ser através da Europa, nos termos da diretiva, como referi. Mas fora o contacto com ordens, também não temos pedidos individuais de acesso à nossa ordem, por isso a mobilidade interessa-nos muito, principalmente dentro da Europa, aí até estamos envolvidos com outros parceiros europeus para uniformizar o acesso, os conteúdos, nós somos muito exigentes no acesso à ordem, temos exames muito, muito difíceis e estamos num processo com outras ordens europeias de uniformizar
o conteúdo dos exames e a exigência, e confirmamos que lá também são exigentes, por isso vamos continuar com a exigência, mas haver convergência nos conteúdos e convergência no sistema de acesso e na avaliação e por aí fora. Relativamente, havia outra... Não, são tópicos fantásticos, até porque me permite dar a palavra ao bastonário José Carlos Rezende em relação a esta leitura que também faz a nível dos solicitadores e dos agentes de execução. Em termos de mobilidade, nos solicitadores nós não temos uma grande problemática, temos efetivamente alguns licenciados em Ciências Jurídicas, em Direito, que têm apresentado o seu pedido de inscrição, mas são relativamente poucos da Europa, são casos muito residuais. No Brasil há também um interesse grande, aliás, sempre que vamos ao Brasil há aquele movimento, todos querem vir para Portugal e querem sempre saber o que é necessário para vir para Portugal, mas tem a ver, como já aqui foi dito, muito com a conjuntura económica e pode daqui a uns meses alterar-se completamente e ser o fenómeno inverso. Agora, como disse aqui o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Advogados, realmente no Brasil há 100 milhões de advogados, portanto isto é um milhão de advogados para uma população de... Portanto, estão já num rácio de... 230, 240. Portanto, é um advogado para cada 20 pessoas, grosso modo, não é? Portanto, é realmente números impressionantes, com faculdades que facilitam imenso o acesso à profissão e outras que são extremamente exigentes. E esse passa por aí. Agora, o que eu acho que vai alterar tudo é realmente a informática. Seja no sentido de muitas das nossas atividades profissionais serem radicalmente diferentes em poucos anos. Tudo que tem a ver com a burocracia vai ter alterações enormes. Nós temos que estar por dentro. Na Ordem temos feito um esforço muito grande para estar permanentemente a apresentar novas soluções informáticas de trabalho para os solicitadores de execução, sendo até a Ordem protagonista em ferramentas relativamente, digamos assim, inovadoras, os leilões eletrónicos, os geoperdiais, etc., os sistemas de gestão dos escritórios, mas passa por aí. Mas também passa por o profissional saber ser um interlocutor com o resto do cidadão em termos de humanizar a grande maioria das soluções. Porque por mais informática que haja, vai sempre ser necessário que alguém ajude e colabore com as pessoas na compreensão das problemáticas que se vão criar. A informática vai criar novos problemas. Novos problemas. Oportunidades, mas também problemas. Por isso, a Fernanda da Silva Araújo, bastonária da Ordem dos Despachantes Oficiais, também no vosso segmento, na vossa área, desafios semelhantes? Nós estamos sempre a apelar à simplificação. Aliás, a Autoridade Tributária Aduaneira diz que a simplificação é o futuro. Como tal, nós estamos sempre preparados para isso e estamos sempre disponíveis e, efetivamente, a simplificação. No entanto, a consultoria diária é sempre necessária para quem faz os seus negócios, para quem quer fazer as suas importações e exportações. Em relação à exportação de serviços ou de associados, nós não conseguimos fazer porque nós estamos com problemas a nível de regulação interna e acreditação. Nós temos pessoas a fazer a mesma coisa que nós fazemos e não estão na ordem e não têm nenhum requisitos. Portanto, neste momento também temos um regulamento comunitário que saiu e que apela à liberalização de serviços. Estamos com este problema, nem sabemos como é que vamos funcionar, nem sabemos como é que vai ser daqui para a frente. Portanto, é uma incógnita. Como é que vai correr? É uma incógnita mesmo. Bem, acabamos no fundo também aqui com uma interrogação, ouvindo duas rondas, pelo menos, de todos os intervenientes. Seriam tópicos, como perceberam, que podiam dar vários congressos, já não digo debates, congressos, evidentemente. Eu espero é ver esta iniciativa replicada mais vezes. Há tantos temas transversais que interessam aos cidadãos todos. A literacia está a ser um imperativo e, ao ouvir-vos, percebemos que até nós, na comunicação social, além do desconhecimento, temos grande dificuldade na percepção da informação e de ter acesso à correta informação. Portanto, também aproveito aqui como cidadã e profissional que veicula informação e a quer veicular corretamente, que seja vista como uma parceira e que tenha acesso à melhor das informações dentro do que é possível. Numa breve síntese dos desafios e do que foi aqui deixado, os vazios na regulação versus o excesso de regulação, que fazem almejar, portanto, uma melhor regulação, um Estado ausente versus um Estado demasiado presente,
versus o perigo também de uma regulação apenas de mercado, única e exclusivamente, a importância da formação, os desafios da mobilidade, mas também com a certificação tão importante em vista, as transposições e os desafios da legislação europeia, com a burocracia a gerar aqui, muitas vezes, uma discrepância no que ouvimos, muitas vezes vista como uma força de agilidade por parte das ordens, mas muitas vezes também como uma força de bloqueio. Nisto, aliada à simplificação e avanços que podem ser trazidos por uma tecnologia, mas cuja esses avanços, a legislação tem de ser mais veloz também para adaptar a esses desafios da tecnologia. São dificuldades também dos que vão e dos que chegam, a este desafio que também nos fica neste futuro que está muito no presente. Eu, pelo meu lado, agradeço a todos, espero voltar a ver-vos em breve, um bom trabalho, e dava só para finalizar as últimas palavras ao nosso anfitrião, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Nós ainda, se quiser, Paulo, ainda temos algum tempo, se por acaso houver alguma questão, algum comentário da assistência. Tiver, eu pensava que estávamos altamente... Da minha parte, eu estou disponível para ceder o meu tempo. E eu fico toda contente, sempre que a assistência pode participar, eu acho ótimo. Portanto, se algum dos profissionais está na assistência e quiser, por favor, mediante este painel, não percam a oportunidade. Por favor, eu só lhe pedia, e vamos-lhe passar o microfone, pedia-lhe para se identificar, por favor. Eu chamo-me Avelino Ribeiro, sou advogado também, sou consultor jurídico da Ordem dos Despachantes Oficiais e, como aqui já foi dito pela Sra. Bastonária, temos vários problemas sérios, muito sérios. De resto, concordamos com tudo aquilo que foi dito e se há alguma conclusão que podemos fazer é que, efetivamente, falta quase tudo. E falta quase tudo na medida em que, e foi também aqui dito, que há um excesso de regulação da União Europeia, que as diretivas são transpostas como pode ser, os regulamentos são aplicados por senhores que nunca trabalharam na área, que nem fizeram nada, são apenas meros funcionários, burocratas, que estão ali para ganhar dinheiro, os milhares de funcionários que temos ali, e depois queixam-se que o orçamento não chega, e tudo isto cria para nós, eu não sou despachante oficial, mas para os despachantes oficiais, no caso, situações incríveis. Como aconteceu, e parece-me que ainda vai acontecendo com os advogados, com a questão da procuradoria ilícita, agora não se chama assim, mas temos gente que não tem qualquer qualificação profissional, não está sujeito a disciplina nenhuma, a regra nenhuma, a deontologia nenhuma e faz isso. A doutora Isabel Trindade foi um dos pontos que mais frisou, exatamente. Que chega à autoridade tributária aduaneira, chega lá e faz favor. Mostra o cartão de cidadão, tem que fazer um seguro, que isso é obrigatório, e estadário. E faz exatamente as mesmas coisas. Ora bem, isto vem em tudo. E é preciso dizer isto, eu não queria ser ameaçador, vou ter ser o mais rápido possível. Bem tudo de uma política económica, aliás, a Comissão Europeia, a União Europeia, primeiro CEE, começou por ser uma questão política, depois passou a ser uma questão económica e agora é manifestamente uma questão política. E mercê desta comércio global, houve que procurar meter todos os países dentro da rede da Comissão Europeia. Mas agora a situação mudou. Nós sabemos perfeitamente o que acontece na Hungria, por exemplo, na Polónia, em que as pessoas manifestamente ignoram, os governos manifestamente ignoram tudo o que vem da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, como precisa desses países por questões políticas, então adotou uma outra filosofia que veio publicada agora em junho de 2018 pelo Sr. Presidente da Comissão Europeia, que diz: vamos fazer menos, mas melhor. E aquilo que é os princípios da subsidiariedade e da avaliação da proporcionalidade passa a ser dos Parlamentos. De acordo com o Tratado de Fundação da União Europeia, isso efetivamente é assim. Mas só que a Comissão Europeia resolveu meter-se em tudo. Isto vai levantar-nos um problema. E logo a seguir, aliás,
cumprindo perfeitamente o que disse, veio com uma diretiva para regular exatamente as ordens profissionais, em que deixa tudo mais ou menos para os governos decidirem como quiserem. E quando nós ouvimos, e o que é verdade, a senhora inspetora aqui esteve, das atividades de fiscalização, percebemos que não é só as ordens que estão em causa. Nós temos funções que estão constitucionalmente previstas. E está correto. É o interesse público que está em causa. Obrigam-nos a que nós tenhamos determinado tipo de comportamentos e de fiscalizações sobre os nossos associados, para que o público, o interesse público, seja satisfeito. E depois, vale tudo, não há regras, ninguém fiscaliza, não há coisa nenhuma. Sendo assim, eu receio que as ordens profissionais vão ter ainda mais problemas. Ou se cria o governo, se algum dia tiver tempo a pensar nisso, porque as orientações nem sempre são nesse sentido. Ou o governo cria uma lei como a de 2012 sobre as associações públicas profissionais, dando mais liberdade, ainda que impondo o cumprimento do serviço público, mas dando-lhe mais liberdade para elas se autorregularem, não ficarem sempre dependentes da tutela, ou então nós vamos ter problemas terríveis, porque todos os senhores se manifestaram aqui, e muito bem, sobre a autorregulação, a falta de regulação, o excesso de regulação e a falta de poderes e de atuação dos órgãos que estão aqui para isso. Nós, aqui, o CNOP assistiu a uma intervenção da Autoridade pela Concorrência, não sei como a senhora, que diz que estava a fazer um trabalho que tinha sido encomendado pela OCDE. Esse trabalho era um estudo que seria concluído agora no final deste ano, que seria apresentado ao Governo para eles aplicarem se quisessem. Quer dizer, milhares de horas de trabalho, milhares de horas de páginas de avaliações, de consultas, servem apenas para o Governo olhar para lá e dizer que talvez, mas agora não interessa. E, aliás, foi dito aqui também, ao que me parece, pelo Sr. Secretário de Estado, que se as ordens não quiserem nada, por eles também está tudo bem. Portanto, estes problemas todos vão continuar a ser resolvidos, vão ser permanentemente agravados, se é que nós tenhamos possibilidades de os resolverem. Peço desculpa deste tempo todo. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguém quer participar, colaborar, contribuir com algum... Não? Afinal, não é só o primeiro. O segundo também não. É difícil. O segundo também é difícil. Portanto, Sebastião, eu acho que, mediante isto, poderia fechar aqui... alto. Não, eu ainda pensei que... Bom, pensei que fosse... A minha palavra é unicamente para agradecer a moderação da Paula Rebelo, que foi excepcional. Não é fácil ter tantos representantes e uma assistência também interessada, e acho que foi um excelente debate e que se conseguiu lançar aqui muitos assuntos interessantes para próximas iniciativas que venham a ser conseguidas, e esperamos que em algumas dessas iniciativas vir a contar consigo. Muito obrigada. Portanto, agradeço por estarem connosco no Congresso da Ordem. Sabe a pouco. Muito obrigado. Obrigada, eu. Muito obrigada a todos.